aberta nesse texto tão lindo. Amados, 2022 se foi, e como ele se foi, nós precisamos nos conscientizar que tivemos grandes conquistas em 2022. E talvez você diga assim, mas pastor, conquista. Conquista mais interessante é que você está aqui. Está vivinho. Você sobreviveu. Porque, gente, nós perdemos muitas pessoas em 2022. Não é? Aqui mesmo na igreja, perdemos pessoas que nós amávamos muito, muito. Não é mesmo? E você está aqui. Então, você chegou. Você de verdade está aqui hoje para a primeira ceia do ano. E que nós tenhamos entendimento que a vida continua. Ela não para, né? Quando Paulo escreveu esse texto, ele vai usar os atletas para dar a nós um exemplo de que a vida ela vai continuar. Por que ele fala exatamente isso? Porque nós entendemos que os nossos desafios serão dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após anos. Como um atleta, independente da sua modalidade esportiva, o atleta, ele se prepara para a competição, como eu disse, independente de ser o seu tipo de esporte. Ele se prepara e ele vai para a disputa, e a intenção dele é chegar no pódio. Muitas vezes chega, muitas vezes não chega. Mas uma coisa é certa, quando acaba aquela competição, passa ali uns dias, ele está se preparando para uma outra competição. Não é? Ele já vai, não é assim? No futebol é toda semana tem uma decisão. O jogador de futebol, ele joga no domingo e ele então perde ou ganha, mas ele sabe que na quarta, na quinta tem jogo de novo. E ele sabe que é o desafio dele. Na nossa vida não é diferente. A seleção brasileira se reúne cada 4 anos com aquilo que o brasileiro gosta da seleção. Cada 4 anos se prepara para uma Copa do Mundo. E sabe que perdemos essa, mas a esperança é que daqui 4 anos a gente ganhe. Não é assim? A vida é esta. A vida é desse jeito. Todo dia somos desafiados. Hoje, se eu tivesse que dar um tema para a minha mensagem, eu diria que ela poderia se chamar Nunca pare de avançar. Nunca pare de avançar. Eu vou dar mais um exemplo do futebol. Agora, em todos os estados, começa o campeonato estadual. Então, todo mundo tentando ser campeão estadual. Quando acabar, entra o campeonato brasileiro, entra a Copa do Brasil. Né? Aqueles que estão na Libertadores vão para a Libertadores. E assim é a vida de um atleta que Paulo usa nesse texto como exemplo. Para nós não é diferente. Não é diferente. Paulo olha para o mundo e ele vai tirar lições para a igreja do século 21. Paulo olha para a igreja e ele entende que eu e você não podemos parar de avançar. Nós não podemos parar de dizer, puxa, o ano não foi bom, eu desisto, eu vou pendurar a chuteira, eu vou ficar em casa, Não pare, vamos avançar, porque o que nos espera é muito melhor do que você imagina. Porque o meu Deus, quando Ele mandou Jesus para cá, e eu já disse e repito que foi o único Deus que pisou na terra, foi Jesus, que Ele era o próprio Deus. Ele fez uma série de promessas para os seus discípulos e para a igreja que nasceria após a sua morte, após o derramamento do Espírito Santo. Lá no livro de João, na oração sacerdotal, ele faz ali algumas colocações que dá a nós uma esperança tremenda, que não dá a mim o direito de parar, que não dá a você o direito de olhar para trás, que não dá a nós o direito de ficar olhando para um lado e para o outro. Vamos olhar para frente, que é para frente que a gente olha. Então hoje, eu quero trazer uma palavra, que essa palavra seja de esperança, para que você avance, para que você pense, espera aí,
todo ano, a gente faz uma série de promessas. Eu, por exemplo, já fiz promessa que eu vou perder a barriga esse ano. Né? Eu fiz uma promessa para mim. Se eu vou conseguir, Deus é que sabe, mas eu vou. Né? O Pedro me deu uma notícia boa. O Pedro, o filho do pastor, falou assim: pastor, só quer emagrecer e perder a barriga? Quero. Come a comida da faculdade, almoço e janta. Só vai ver uma coisa, você emagrece. Eu falei, mas é tão ruim assim, Pedro? Pedro falou que eu vou emagrecer se eu comer a comida da faculdade. Quem come comida da faculdade? Que levanta a mão. Quem come? Tem alguém que come? É verdade mesmo isso aí que ele falou para mim? É verdade mesmo? É, misericórdia, então não quero não. Agora veja só, a gente faz. Não, vou fazer academia esse ano. Não, esse ano vou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu falei aqui, acho que quarta-feira. Um rapaz que casou com uma menina que se criou comigo, com a pastora, nós vimos ela nascer, né, Lene? Nós vimos a filha do Jacinto nascer, nós fomos no casamento dos pais dela, nós vimos ela na barriga da mãe dela, vimos ela bebezinha, ela se tornou moça, se casou muito bem, um moço abençoado, presbítero da igreja, um menino abençoado, menino atleta, um grande advogado em São Paulo, o menino está na academia, deu um infarto e morreu, 40 anos. Foi um choque. Na virada do ano, irmãos, faltava um dia para acabar o ano. Você imagina essa família? Como é que fica? Aí você fala, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque eu e você, nós não podemos parar, porque o dia de amanhã não nos pertence. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso avançar. Porque se eu não avançar, eu não cresço. Eu não posso ficar na mesmice. E a igreja de Jesus, ela precisa crescer em conhecimento e graça. Aqui o crescimento não tem nada a ver com grana no bolso. Aqui não tem nada a ver com adquirir bens. Aqui é graça de Deus. É conhecimento da palavra de Deus. Porque quando você cresce em graça e conhecimento, você vai ser o homem mais feliz do mundo. Você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Por quê? Você vai ter entendimento do que Deus fala pela sua palavra, como nós ouvimos aqui hoje os testemunhos dessas irmãs no início do culto. Quando você come, quando você quer crescer espiritualmente, irmão, você vai só olhar para frente, você vai ver a sua família crescendo, você vai ver seus filhos sendo abençoados, os seus netos sendo abençoados. Por quê? Porque você não parou e você avançou. Coisa maravilhosa. Então vamos lá. Há uma recompensa para aqueles que conseguem chegar ao final da corrida da vida. Há uma recompensa? Talvez nem todos nós vamos estar aqui no dia que Jesus voltar. Talvez não, talvez vamos antes. Mas uma coisa é certa: o céu nos espera. Isto é fato verídico. Jesus disse... A profecia de que Jesus viria à terra, ela acontece lá no jardim do Éden. Os profetas falaram deste Jesus. Os homens, os grandes líderes da Bíblia falaram deste Jesus. Passou-se anos e anos. De repente, há um hiato entre os profetas e o início da era em que Jesus nasce. Foram 400 anos que não tinha mais profecia. Foram 400 anos que não se levantou ninguém para falar em nome de Deus. Você imagina o que é isso? De repente levanta um doido. Doido? É o que diziam dele. Um homem que se vestia diferente de todo mundo. Um homem que comia gafanhoto com mel. Um homem que tinha uma aparência diferente de tudo que se via. E ele vem pelo deserto e começa a batizar o povo para o arrependimento. E as pessoas que já 400 anos que sabiam que Deus não falava, falando, esse cara tem alguma coisa diferente. E de repente aparece alguém na frente dele e ele olha e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava lá Jesus. O Cordeiro de Deus estava diante dele. Jesus é batizado, começa o seu ministério. Milagres acontecem. Jesus fala de algo que os discípulos não entendiam. Os fariseus não entendiam. Mas ele está mostrando. Ele morre na cruz. Mas ele diz o seguinte, olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto.
Aqui está a minha recompensa, de saber que um dia, se eu morrer hoje, amanhã, eu estou nos braços do Senhor. Eu tenho uma esperança, a minha esperança é o céu, a minha esperança é a promessa de Jesus, porque tudo que Jesus falou, aconteceu e vai acontecer para a glória de Deus o Pai. Agora veja só, quando você olha para o texto que nós lemos, nós vamos encontrar algumas lições. Primeira delas, nunca pare de avançar. Então, se não é para parar, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem. Se você não vai parar de avançar, não se satisfaça apenas com as vitórias de ontem, do ano passado. Não, pastor, eu já consegui, olha, eu precisava casar, casei. Já até comprei uma casinha lá pela Caixa Econômica, mas comprei. Pastor, eu andava de patinete, agora eu comprei um carrinho. Bom, para mim tá bom. Tá bom nada, irmão, que é isso? Tá bom? Jesus foi claro. Ele deu para mim e para você algo tremendo. Ele deu uma ordem para você, ele deu uma ordem para mim. Qual que é a ordem dele? Fazer discípulo. Nós temos que fazer discípulo. Opa, eu estou na casinha boa. Estou com o carrinho do ano. Tudo bem, glória a Jesus. Mas espera um pouquinho. Ele mandou você fazer discípulo. Não é para parar não, né? Olha o que Paulo fala, irmãos. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Paulo participa de uma corrida que ainda não terminou. Não terminou não. Nós precisamos continuar correndo. Ele entendeu perfeitamente que não podia se satisfazer apenas com as vitórias de ontem, do mês passado, do ano passado, não. Paulo tinha consciência da sua imperfeição e por isso ele queria mais. E para a gente querer mais, nós precisamos se aproximar mais do Pai. E para se aproximar mais do Pai, eu preciso ter entendimento que não adianta eu ficar satisfeito com o que aconteceu ontem. Eu preciso chegar à estatura de varão perfeito. E para que isso aconteça, eu preciso botar a mão na massa. Eu preciso entender que Jesus me deu uma ordem. Eu preciso entender que não adianta eu ser crente de uma igreja, de uma denominação. Mas eu preciso dizer para o mundo que este mundo tem jeito. Não é com a política, não é com a polícia, não é com fulano. A igreja de Jesus, ela pode mudar e transformar o mundo, porque quem transforma é o Espírito Santo de Deus. E você precisa, como eu e nós, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Veja só, não se sinta satisfeito com as suas vitórias espirituais a ponto de não continuar avançando. Não faz loucura, irmão. Vamos para cima. Vamos pegar e falar, não, vamos embora. Deus tem me abençoado, vai abençoar ainda mais. Nunca pare de avançar, então. Mantenha os seus olhos fixados no alvo. Paulo fala assim, no versículo 13, de que nós lemos, na parte B. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Ou seja, nós temos um alvo. O apóstolo Paulo aqui, ele mostra a necessidade de termos direção certa e segura nos avanços da nossa vida cristã. Nós temos um desafio muito grande esse ano. Nós estamos implantando em toda a igreja os pequenos grupos de estudo. Fiquei extremamente feliz quando a doutora Inês testemunhou aqui, falando que pela manhã ela faz o seu devocional. E que bom que todos nós fizéssemos. Mas nós vamos dar a oportunidade para a igreja, aqui da sede, fazermos um devocional juntos. Juntos. Por quê? Porque eu preciso crescer. E eu só cresço quando eu, de verdade, converso com pessoas. A pessoa isolada, ela não cresce.
A pessoa que não conversa, a pessoa que não se relaciona, isso é no campo profissional, isso é no campo espiritual, isso é em qualquer profissão. A pessoa precisa se relacionar. Porque quando você não se relaciona, você acaba ficando doente, porque nós somos seres que fomos criados para se relacionar. Então veja só, fixar os olhos no alvo é a gente correr na competição sem olhar para trás, né? Calcular a distância que precisamos correr, entender que temos uma meta. Qual que é a minha meta? Qual que é a sua meta? Você já colocou a sua meta esse ano? Será que você disse assim, não, esse ano a minha meta é ganhar pelo menos o meu pai para Jesus, ganhar a minha mãe, eu quero ganhar o meu irmão para Jesus, eu quero ganhar um parente meu que eu amo e que sua meta é essa? Glória a Deus. Será que a sua meta é dizer assim, olha, esse ano eu quero levar pelo menos uma pessoa ao discipulado e ao batismo nas águas? Você está entendendo? Isso é alvo, isso é meta. Eu quero chegar. Agora tem uma coisa, irmão, irmã, não se preocupe, faça a tua parte que o Espírito Santo vai fazer a dele. Mas para isto eu preciso me preparar. Um corredor de maratona, ele se prepara. Um jogador de futebol, ele se prepara. Um lutador de boxe, ele se prepara. Todos os esportes há um preparo. Na vida espiritual, para me manter fixado no alvo, eu preciso me preparar. E aonde? Escola Bíblica Dominical, culto de ensino, fazer parte de um pequeno grupo, você poder se relacionar, crescer, tirar dúvida. Você não vai perder de forma nenhuma a sua vista do alvo. Agora, coloque no teu coração o desejo de fazer discípulo, e você vai ver Deus assinando embaixo no nome de Jesus, porque é ordem dele. Quando ele olha para o teu coração, como eu disse no início aqui da mensagem, que do inferno para o céu é 20 centímetros. Quando o evangelho está no teu coração de verdade, não só na sua mente, você vai chegar e Deus vai te dar aquilo que você mais deseja. Nós não podemos retroceder. Por isso que o Senhor fala lá em Hebreus, no capítulo 10 e 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Irmão, não volte para trás. O justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, não, vão para frente. Mas pastor, eu estou bicudo. Bicudo com o quê? Eu estou bicudo com o pastor Eli. Não, eu estou bicudo. Eu estou bicudo com o pastor Batista. Estou bicudo com o Zé. Ih, eu estou bicudo. Bicudo, irmão? Crente não fica bicudo, não. Crente dá glória a Jesus e aleluia. Crente não fica bicudo. Crente não pode ficar com raiva. Crente não pode ficar... Não, irmão, não, porque é o seguinte, ó. Coração raivoso, o Espírito Santo não habita. Eu preciso estar com meu coração alegre. Mas pastor, o senhor não sabe o que fizeram? Irmão, deixa, entrega na mão de Deus. E você vai ver Deus trabalhando na tua vida de forma tremenda e maravilhosamente bem. Então, ó, não retroceda. Olha e fixa os seus olhos para o alvo. Qual é o alvo? Eu quero crescer, eu quero ganhar alma para Jesus. Esse ano eu vou ganhar pelo menos uma. Se você falar isso, pode ter certeza, daqui mais um tempo, quando nós vamos mexer nessa igreja, não vai caber ninguém aqui, porque você vai ser o grande responsável para a glória de Deus o Pai. Nunca pare de avançar. Então, esteja determinado a vencer. Mas pastor, sabe o que é? Nem todos que estão na corrida vencem. É verdade mesmo. Tá? Por isso que ele fala no versículo 14 da leitura. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, Paulo não está falando simplesmente de uma maratona de 1000 metros, de 100 metros ou uma corrida de 3.000 metros. Não. Paulo está falando de algo maravilhoso, que é o prêmio do chamado celestial
de Deus em Cristo Jesus. É o que eu falei há pouco, é o que o Senhor foi fazer. Ele falou, eu vou para o Pai preparar lugar para vocês. Você entende isso? O meu prêmio, irmão, não recebo aqui. O meu prêmio não é simplesmente um troféu. O meu prêmio não é grana na conta. Não, o meu prêmio é a minha chamada. É o Senhor me chamar pelo meu nome. Já imaginou isso? Já pensou o Senhor te chamar pelo nome? Não tem melhor coisa do que isso. Agora, gente, entenda uma coisa que hoje, no nome de Jesus, quando ele fala assim, eu vou prosseguir, prossigo para o alvo, é interessante que quando você pega esse verbo aqui de prosseguir, ele fala que o termo aqui, o sentido aqui, é um esforço constante, é o esforço do dia a dia, é o esforço semana a semana, mês a mês, ano a ano. O verbo aqui, ele fala de prosseguir de forma de se esforçar muito. Porque uma coisa é certa. A igreja de Jesus, não é a Assembleia de Deus, não, é a igreja de Jesus, ela vai alcançar a chamada celestial do Senhor. Porque a minha Bíblia diz que ao soar da trombeta, os salvos, os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão arrebatados. Você pode glorificar a Deus por isso? Está na palavra de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão, receberão um corpo glorioso. E os que estiverem vivos, automaticamente ouvirão o seu nome. Oh, irmão, aqui está o prêmio da igreja. Este é o maior prêmio que alguém pode receber. Nós tivemos agora a morte do grande jogador de futebol, Pelé. Tivemos hoje a morte de um outro grande jogador do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Eram ícones do futebol brasileiro. Ganharam títulos. Se você for na casa do Pelé, você vai ver tanto troféu que você fala assim, meu Deus do céu, quanto troféu que tem. E daí? Eu já disse que não existe enterro com caminhão de mudança. Isso existia no tempo dos faraós. Lá no tempo dos faraós tinham. Né? Faziam as pirâmides e levavam tudo, colocavam lá junto com o corpo, porque eles achavam que ia ressuscitar e a riqueza estava lá. Coitado deles. Entraram lá e roubaram tudo. Não tem esse negócio de levar o que você conquistou aqui. Troféu, grana no banco, carro do ano, vai ficar aí. Mas eu tenho certeza que as mansões celestiais te esperam. Porque você vai prosseguir. Você vai entender que você precisa fixar os seus olhos no alvo. E quando você fixar, o seu nome será chamado no nome do Senhor Jesus. Deixa eu terminar dizendo para você. Esteja determinado. Quando você está determinado, a coisa acontece. Mas para que eu esteja determinado e nunca parar de avançar, eu não posso abandonar a corrida. Eu não posso deixar a competição, não podemos desistir, nós não podemos deixar de avançar. Mas para isto, existe algo que eu falei há pouco. Conserve a disciplina. Eu vi um relato do jogador de futebol Rivelino, falando do Pelé. Ele falou assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Pelé, era a disciplina do Pelé. Ele falou que um dia, pode procurar isso, está nas redes sociais. Ele falou que um dia, na Copa de 70, eles estavam almoçando e ofereceram para eles um bife lá, que nem cachorro comia. Ó, Copa do Mundo, hein? Hoje não tem mais isso não, mas naquele tempo tinha. E disse que todo mundo reclamando do bife. Todo mundo. Como o Pelé era o Pelé, todo mundo esperando que o Pelé fosse. Ele falou, pera, você quer bife que oferece para uma seleção brasileira? Aí disse que ele chegou no Pelé assim, né? Falou, Pelé, e aí? Como é que tá? Tá conseguindo comer isso aí? O quê? O bife. Ué, tô. Você está com dificuldade, Rivelino? Então o que? Rivelino, você faz assim, ó, corta os bifes pequenininhos e vai comendo. Ele falou, meu Deus do céu,
não reclamava de nada. Ele era o primeiro a chegar no treino, o último a sair do treino. Pelé. Rivelino falando do Pelé. Eu sei que os jovens aqui não sabem nem quem é o Rivelino, talvez nem o Pelé. Talvez sabe porque o Pelé é o Pelé, né? Mas Rivelino talvez ninguém sabe. Só os corintianos e os fluminenses que sabem. Agora veja só. Disciplina. Tudo que você for fazer na vida exige disciplina. Tudo. Se você quer cursar uma boa faculdade, rala no Enem. Rala. Se você não ralar, não chega. Se você quer se destacar no teu campo de trabalho, estude. Disciplina. No versículo 15, 16, ele fala assim. Bota lá, 15 e 16 do texto que nós lemos. Olha só. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentisse alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Deixa eu ler aqui na versão NVI. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, vivamos na disciplina. Você quer alcançar? Você quer chegar lá? Você quer crescer? Seja um homem, uma mulher que tenha disciplina espiritual na vida. Faça o seu culto doméstico. Faça o seu devocional. Entenda que para nós o domingo é dia do Senhor. É dia de estar na oração. É dia de nós estarmos na escola bíblica dominical. É dia de estarmos no culto à noite. Disciplina. É dia de você entender que nós precisamos viver a vida de Cristo aqui na terra. Quando você pega o termo vivamos aqui, é um termo militar que significa o quê? Permanecer em linha, manter-se alinhado, disciplinado. Se nós assim fizermos, nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Paulo nos ensina que não basta correr com disposição e vencer a corrida. É preciso obedecer às regras, manter o alinhamento, conservar a disciplina. Não é assim? Por que às vezes o jogador faz uma jogada e o juiz anulou porque estava impedido? Não, você então engoliu a regra. Por que às vezes o corredor corre, chega lá na frente, em primeiro lugar, você perdeu? Porque você queimou a saída. Tem isso. Por que o lutador de boxe é desclassificado? Porque aplicou um golpe que não deveria aplicar. Disciplina. Tudo tem disciplina. Se você, irmão, irmã, em nome de Jesus, se você quer de verdade avançar, crescer em 2023, lembre-se que a disciplina é tudo para nós. Fecho dizendo, nunca pare de avançar. Tá? O texto de Efésios fala assim, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, não é? Por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homem que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora. Pai amado, que a tua palavra nessa noite